Olá! Quem nunca usou um desses, né? Um pendrive? Pensa bem, essa coisinha minúscula guarda fotos, documentos, às vezes uma vida digital inteira. E o mais incrível de tudo, não tem uma única peça móvel lá dentro. Nenhuma. Como é que pode uma coisa dessas? Bom, é isso que a gente vai desvendar agora. Essa é a grande questão. Como é que a gente saiu de tecnologias que precisavam de motores, de atrito, para algo que parece pura mágica? A resposta? Olha, leva a gente de um mundo totalmente mecânico para um universo bizarro e fascinante, o da física quântica. Para entender a genialidade do pendrive, a gente precisa primeiro dar uma olhadinha para trás. A história toda do armazenamento de dados foi uma história de movimento. É só pensar. Discos de vinil girando, fitas de cassete sendo puxadas por motores, até os CDs e os HDs, que são mais recentes, dependem de peças girando a milhares de rotações por minuto. E onde tem movimento? Bom, tem atrito. E onde tem atrito, tem desgaste, quebra, falha. Não tem como fugir. E aqui a gente vê essa divisão perfeitamente. De um lado, o mundo mecânico, barulhento, frágil, do outro, o estado sólido, silencioso e super robusto. A mudança aqui não foi só de engenharia, foi de conceito. A gente parou de tentar mover coisas físicas para começar a controlar partículas invisíveis. E essa frase, ela resume a beleza da ideia. Imagina só, guardar informação não mais riscando uma superfície ou magnetizando uma fita, mas sim trancafiando algo tão pequeno, tão fundamental, que desafia a nossa intuição dentro de uma gaiolinha microscópica de silício. É pura ficção científica que virou realidade no nosso dia a dia. E essa realidade toda nasceu de um problema clássico da computação. Os engenheiros, eles precisavam criar a memória perfeita. Uma que combinasse o melhor de dois mundos que, até então, viviam em pé de guerra. Olha só que sinuca de bico. A memória RAM é um foguete, rapidíssima. Mas se a energia acaba, adeus dados, some tudo. Ela é o que a gente chama de volátil. Já os discos rígidos, por outro lado, guardam tudo para sempre, mas são mecânicos, frágeis, lentos. A indústria precisava de uma memória que fosse rápida, forte e que, claro, não esquecesse de tudo quando fosse desconectada. E a solução veio lá nos anos 80, com um engenheiro da Toshiba chamado Fujio Masuoka. Ele criou uma memória que podia ser apagada em blocos gigantes de uma só vez num flash. E foi daí que veio o nome, memória flash. A tecnologia queria mudar absolutamente tudo. Agora vem a parte divertida. Vamos dar um zoom. Imagina que por baixo daquela capinha de plástico do pendrive existe uma pastilha minúscula de silício. E dentro dessa pastilha, bilhões de interruptores microscópicos. É aqui, nesse nível, que a mágica acontece. O coração de tudo isso é um componente chamado transistor de porta flutuante. Um transistor normal é basicamente um portão, abre e fecha para passar corrente. Mas o Dr. Masuoka adicionou uma peça genial aí no meio, uma gaiola isolada, a tal da porta flutuante. O objetivo? Trancar elétrons lá dentro. Mas como é que se coloca alguma coisa dentro de uma gaiola que é completamente selada? A resposta é uma das coisas mais estranhas e maravilhosas da física, o tunelamento quântico. Pelas leis da física que a gente aprende na escola, um elétron não tem energia para pular o muro isolante dessa gaiola. Mas, no mundo quântico, as regras são outras. Se uma voltagem altíssima for aplicada, a partícula simplesmente aparece do outro lado. Ela atravessa uma barreira sólida como se fosse um fantasma. Então, o processo todo é mais ou menos assim. Para escrever um zero, o pendrive dá um choque de alta voltagem e os elétrons tunelam para dentro da gaiola. Uma vez lá, eles ficam presos por anos, sem precisar de energia nenhuma. Aí, para ler, o sistema manda uma voltagem bem fraquinha, só para sondar. Se a gaiola estiver cheia de elétrons, a carga deles bloqueia a corrente. O sistema detecta isso e lê um zero. Se a gaiola estiver vazia, a corrente passa livremente e o sistema lê um 1. É simples e, ao mesmo tempo, genial. Só que essa engenharia espetacular tem um custo. Esse processo de forçar elétrons a atravessar uma parede sólida não é, digamos, delicado. Ele deixa marcas. E com o tempo, essas marcas viram um problemão. Pensa no que essa frase significa. Cada ciclo de escrita, cada vez que um arquivo é apagado e gravado, é como um pequeno trauma para a estrutura do chip. A barrinha isolante, o muro da gaiola, vai sofrendo microdanos. Com o tempo, essas cicatrizes se acumulam, o muro enfraquece e a célula de memória simplesmente não consegue mais segurar os elétrons de forma confiável. Ela, na prática, morre. E isso leva a gente a uma pergunta bem óbvia. Se cada vez que um arquivo é salvo, na verdade o dispositivo está sendo danificado, como é que esses aparelhos duram tanto tempo?
Se a gente salvasse um documento de texto no mesmíssimo lugar, de novo e de novo, aquela parte do pendrive morreria em questão de semanas. A resposta está num herói anônimo, escondido dentro de cada pendrive, o controlador. É um processadorzinho cujo único trabalho na vida é gerenciar esse caos e esticar a vida útil do dispositivo da forma mais inteligente possível. E a principal técnica que ele usa se chama wear leveling, ou nivelamento de desgaste. A ideia é bem simples, garantir que nenhuma célula de memória trabalhe mais do que as outras. É um gerenciamento de recursos no nível microscópico. Então, o pulo do gato é o seguinte: toda vez que um arquivo é salvo, mesmo que pareça que o antigo está sendo substituído, o controlador, bem quietinho, sem ninguém perceber, grava os dados novos num conjunto de células totalmente diferente, novinho em folha. Ele basicamente espalha o dano por todo o chip. Com isso, ele garante que todas as bilhões de células se desgastem no mesmo ritmo, bem devagarinho. É um malabarismo invisível que faz o pendrive durar anos a fio. E a evolução, claro, não parou por aí. Os engenheiros pensaram, ok, a gente já consegue guardar 1 bit por célula, ou tá cheio ou tá vazio. E se desse para guardar mais? Foi aí que a coisa realmente decolou. E essa tabela mostra essa progressão de um jeito brilhante. A gente começou com a tecnologia SLC, que guarda 1 bit por célula. Depois veio a MLC, com 2, a TLC, com 3 e, mais recentemente, a QLC, com 4 bits na mesma célula. Em vez de só ligado ou desligado, os engenheiros criaram formas de armazenar diferentes níveis de carga elétrica na mesmíssima gaiola de elétrons. Isso significa que o controlador não está mais só checando se tem corrente ou não. Agora, ele precisa medir com uma precisão cirúrgica quanta carga existe na célula. Ela está 100% cheia, 75%, 50%, 25%? Cada um desses níveis corresponde a uma combinação diferente de bits. Isso multiplicou a capacidade de armazenamento, mas também aumentou a complexidade e diminuiu um pouco a vida útil, já que a margem para erro é muito, muito menor. E é por causa dessa engenharia incrivelmente precisa que hoje em dia um pendrive de 256 GB, do tamanho da unha de um polegar, pode ser comprado por um preço super acessível. É a densidade da informação levada a um nível que era simplesmente impensável há alguns anos. Então, da próxima vez que alguém conectar aquele pedacinho de plástico na lateral do computador, vale a pena lembrar disso aqui. Não se está apenas acessando um arquivo. Naquele momento, se está literalmente dando uma ordem para que bilhões de transistores usem as leis mais malucas da mecânica quântica para aprisionar ou libertar elétrons. É pura manipulação da matéria em seu nível mais fundamental. O pendrive foi o golpe de misericórdia nas peças móveis do armazenamento de dados. Ele trocou o atrito pela física de partículas. Isso deixa a gente com uma pergunta para o futuro. Qual vai ser o próximo objeto comum das nossas vidas a ser completamente reinventado pelas regras estranhas e maravilhosas do mundo quântico? Vale a pena pensar nisso.